Olá, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Eu sou o pastor Gildo Guimarães e venho aqui falar para você acerca do seu passado. Já foi perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu pecado, Deus jogou no mar de esquecimento. Eu quero falar que as pessoas estão condenando as outras pessoas por causa do passado. O seu pecado de ontem só não tem perdão se você não confessou a Deus. Provérbios 28:3. Mas se você confessou e deixou, você já alcançou a misericórdia do Senhor e o perdão. E as pessoas que estão te apontando, te acusando, louvar a Deus porque ainda não examinaram a Escritura Sagrada, saber que o teu acusador é o diabo, é Satanás. Eles estão dando lugar ao diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa levantar suas mãos e confessar Jesus como Salvador de sua alma. Fala comigo, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia para salvar a minha alma do inferno. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem poder de escrever o meu nome no livro da vida, para que no dia do juízo eu seja encontrado escrito para a glória do teu nome. Amém? Você fazendo isso, a Bíblia diz que você será salvo no dia do juízo, se você prosseguir em obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Talvez você está afastado do caminho do Senhor porque alguém está te condenando do seu passado. E talvez você mesmo está se condenando. Mas eu vim aqui falar para você que você pode alcançar o perdão e misericórdia do Senhor no momento que você confessa o seu pecado. Quero falar para você de Adão e Eva. Eles pecaram lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Você vai ler o versículo 5, o versículo 7. Depois você lê, se você quiser também, louvar-se Deus, o versículo... Louvado-se Deus 21. Então, Adão e Eva pecaram. E Deus perdoou, colocou neles umas vestes novas. Né? O próprio Deus fez um vestimento e colocou sobre eles. Que os olhos deles foram abertos. Que eles pecaram contra Deus. E aí veio o pecado do homem. Então, lá no Jardim do Éden, o homem pecou contra Deus. Sendo usado por Satanás. Mas Deus restaurou e perdoou. Quero falar para você que você vai pegar o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 4, e no versículo 8, 19, versículo 28, você vai ver o povo de Israel, os crentes do passado, pecando contra Deus. E Deus perdoou eles. Você precisa entender que quando nós pecamos contra Deus, Deus está sempre pronto em nos perdoar quando nós nos arrependemos. E nesse caso, o livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 4, ali diz que Deus estava provando os crentes. Para você entender melhor, estou falando dos crentes. Só que ali está escrito o povo de Israel. Entendeu? O povo que tinha saído do Egito pelas mãos fortes de Deus. Deus usando Moisés para tirar eles da mão de Faraó, tá bom? No livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 32 ao 35, Êxodo 32, versículo 32 ao 35, você vai ver escrito ali no versículo 32 e 33. 32, Moisés pedindo para riscar o nome dele do livro da vida. E Moisés falando com Deus que riscasse o dele também. Deus falou para Moisés que só ia riscar daqueles que pecassem contra Deus. O que quer dizer isso? Se você peca e não se arrepende, o seu nome que Deus escreveu no livro da vida, no momento que você se converteu, agora é apagado do céu e é escrito no chão. Então o segredo é se arrepender todo instante dos nossos erros e do nosso pecado. Tudo bem. Eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai pregar 2 Samuel, no capítulo 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Você vai ver Davi pecando contra Deus, deitando com a mulher de Urias. Um pecado, se você pegar o livro de Levítico, capítulo 24, diz que tem que ser morto os dois. Só que Deus perdoou Davi. Analisa 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Davi deita com Betseba. Louvado seja Deus. No versículo 16 e 17, Davi se arrepende e pede perdão no versículo 13. E você começa a entender. E Davi peca de novo. Louvado seja Deus contra Deus. No versículo 24. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Davi peca de novo contra Deus, mas ele pede perdão a Deus, ele confessa a Deus e Deus perdoa Davi. O que eu quero falar para você neste momento,
Todo instante que você pecar e você se arrepender do seu pecado, você vai receber perdão de Deus em nome de Jesus. E se eu não te perdoar, as pessoas que estão em sua volta também não te perdoar, você precisa entender isso aqui que eu vou te falar, essa palavra muito dura. Olha só, livro de Louvar-se a Deus, uma palavra muito dura. Se a gente não te perdoar, eu quero falar para você, ó, deixa eu ver aqui para você, que essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Essa é tremenda, bate legal em nós, mas temos que perdoar as pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 15. Mateus 6,15 diz: se você não perdoar o seu irmão que pecou contra ti, contra Deus, Deus também não te perdoa. Mateus capítulo 6, versículo 15. E se você quiser entender, lê o versículo 14 e o versículo 15, e você vai ver que você é obrigado. Se você quer ter o perdão de Deus, você tem que perdoar o seu próximo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos por que interessa. Você vai ver um homem chamado Saulo, Atos dos Apóstolos capítulo 9. Você vai ver ele sendo transformado pelo poder de Deus. Mas você, para entender essa história do perdão, que Deus já pode te perdoar, independente dos seus erros, dos seus pecados. Você viu ali que Davi, em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 4, ele adulterou e matou. Você tem que ler a história do capítulo 11 todo, 2 Samuel, para você ver até o capítulo 12. Você viu que Davi, no capítulo 11, matou, adulterou e matou. Aí quando você chega agora, e Deus perdoou ele. Quando me chega aqui em Atos Apóstolos, no capítulo 7, você vai ver um diácono chamado Estevão sendo apedrejado, e este homem chamado Saulo também concordou, assinou para que matassem ele. Mas quando chega no capítulo 8, este homem chamado Saulo está se preparando para poder perseguir a igreja do Senhor e matar mais mulheres e crentes. No capítulo 8 diz isso, do versículo 1 ao versículo 5, que Paulo pegou todos os seus serviçais, seus aparatos, e foi perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele pegava as mulheres, pegava os homens, amarrava no rabo do cavalo e tocava para sair arrastando pela rua. Este homem, chamado Saulo, quando chega no capítulo 9, ele tem um encontro com Cristo, este homem chamado Saulo, e Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou quem tu persegue. Duro serás para ti recalcitrar contra os agrilhões. Então você tem que entender que Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor e matava as pessoas. Só que Jesus, quando apareceu para ele no capítulo 9, Jesus falou que Paulo estava perseguindo a Jesus, não estava perseguindo as pessoas. Então quando você persegue a igreja do Senhor, você está perseguindo o próprio Deus. E se você tiver um plano de salvação, Deus tiver um plano de salvação na sua vida, Deus vai encontrar com você como encontrou com Saulo. Só que este Saulo, ele não conhecia o verdadeiro Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia, que ele foi estudado no colégio de Gamaliel, e ali aprendeu aquelas leis dos fariseus, dos saduceus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou 3 dias orando e jejuando, sem comer e sem beber. Deus mandou um homem lá chamado Ananias orar por ele. A escama caiu dos olhos dele, ele foi cheio do Espírito Santo e foi pregar a palavra de Deus. Paulo, aí de Saulo ele foi transformado no Paulo, e as pessoas falavam: será que ele se converteu mesmo? O que eu quero dizer para você: este homem recebeu o perdão de Deus, porque ele se arrependeu. Depois ele sofreu o dano dos seus pecados, sim, mas ele foi perdoado por Deus. Eu quero falar para você em nome de Jesus Cristo: o seu passado, o Senhor já te perdoou. Se você quiser entender o que eu estou te falando acerca do perdão, você pega o livro de Jeremias, no capítulo 18, versículos 7 ao 10, você vai ver que você pode pecar. Não é bom pecar, mas se você pecar e você se arrepender, Deus te perdoa. E se você também estiver na igreja e você, louvar a Deus, está em santidade, orando e jejuando, e daqui a pouco você peca e você não se arrepender,
toda a sua santidade do dia anterior cai por terra e vai vir à tona o seu pecado. Eu quero falar para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adão e Eva teve perdão, Davi teve perdão, Betseba também teve perdão, mulher de Davi, Saulo teve perdão. Por que você não vai ser perdoado? O povo de Israel também foi perdoado. E por que Deus não vai te perdoar? Então eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Não leve você, não deixe ser condenado. Olha, eu vou ler para você aqui, para você entender o que eu estou te explicando. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 12. Para você ver quem é que está te acusando. Então você não aceita esta acusação, não. Que quem morreu lá na cruz do Calvário por você foi Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está escrito assim: eu fui precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, ó, a antiga serpente lá do Jardim do Éden, que fez Adão e Eva pecar contra Deus. Essa é a serpente que Deus está falando. Tudo bem. A antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Então você não aceita a acusação de ninguém. Quem estiver te acusando está sendo usado pelo diabo, por Satanás, a antiga serpente. Mas Jesus Cristo morreu lá na cruz para perdoar todos os seus pecados. E eu quero dizer para você, não estou aqui pregando uma palavra para você, incentivando você a viver no pecado, não. Deixei bem claro para você. Você pecou, se você não se arrependeu, você vai continuar no pecado, sofrendo dano. Mas no momento que você se arrepende, confessa o seu pecado a Deus, você está perdoado em nome de Jesus. Guarda esta palavra, volte para a igreja, você que está afastado porque pecou contra alguém, contra Deus. E lembra, louvado seja Deus, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se você não perdoar os seus irmãos, Deus não vai te perdoar. Então é nossa obrigação perdoar, amém? Vamos falar com Deus. Você está convidado, se você quiser, assistir alguns vídeos aí no YouTube, Pastor Gildo Guimarães. Vai lá, dá um likezinho lá na mensagem, né? Pastor Gildo Guimarães, YouTube, louvado-se a Deus. E também aí na página da Igreja Assembleia de Deus da Rua Paraíba, vai lá curtir a página, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E você quiser alguma oração, manda seu pedido, estamos prontos para orar por você e pela sua família, tá bom? Temos culto na Rua Paraíba, número 135, São João de Meriti, Centro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Paraíba, número 135, São João de Meriti, Centro. O culto é online, ao vivo, e o culto também é aqui na presencial, se você puder vir. Estamos na Rua Paraíba. Hoje o culto começa às 18, hoje domingo o culto começa às 18 horas. O culto é quarta, sexta e domingo. Domingo às 18 horas, quarta, sexta às 19 horas. Temos culto também ali na Assembleia de Deus, ali da Palhada, Rua Vargas, 17, Nova Iguaçu. Essa Rua Vargas fica em frente ao supermercado Casa Sabão da Palhada. Você está convidado para estar ali, o culto ali é terça, quinta e domingo. A dirigente ali é nossa irmã Luana, está dirigindo e pregando para a glória de Senhor Jesus Cristo. Vai lá assistir o culto, terça e quinta às 19 horas, domingo às 18 horas. Você está convidado, tá bom? Fica na paz, não deixe ninguém te acusar. O teu acusador é Satanás, tá bom? Fica na paz.